Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade a um exercício do livro de matemática que nós paramos na página 15, que é esta página aqui. Nós já fizemos até aqui, vamos começar na número 3, ok? Eu preciso que vocês observem as bolinhas de gude do Pedro. Ele organizou desta maneira aqui, as bolinhas de gude dele. E aí eu quero que vocês observem bastante como elas estão organizadas pra gente responder as perguntinhas da página 16. Na página 16, nós temos algumas perguntinhas para serem respondidas de acordo com as gudes do Pedro. Então nós vamos observar a maneira que ele organizou e guardou as suas gudes e vamos responder. Quantas bolinhas de gude Pedro colocou em cada linha? Como assim, tia Fran? Elas estão organizadas desta maneira. O que são as linhas? São tudo que está na horizontal. São as linhas. Então, quantas ele colocou em cada linha? Vocês vão contar somente na linha, ok? E em cada coluna? Agora, o que é coluna? São aquelas gudes que estão na vertical, em pé. Quantas ele colocou em uma coluna? Ou seja, em uma fileira em pé. Coluna seria a vertical, certo? E a linha seria na horizontal, nessa posição da mão da tia Fran. Há mais bolinhas de gude na coluna ou na linha? Tem mais ou tem mais na linha, que tá na horizontal, ou tem mais na coluna que tá na vertical? E aí, você vai marcar um X. Letra C. Qual é a figura geométrica plana obtida na organização das bolinhas de gude de Pedro? Quando a gente olha a organização dele, a gente lembra, conforme tá assim, arrumada e organizada, lembra qual figura geométrica? Um triângulo? Um círculo? Um quadrado? Um retângulo? E aí? Qual figura geométrica que lembra essa organização de gude do Pedro? Lembrando que quadrado, ele tem que ter os 4 ladinhos iguais, ok? Se não forem exatamente iguais, eles são retângulos, ok? Desenhe a quantidade de bolinhas de gude que José tem em linhas e colunas, formando uma figura geométrica. Agora você vai lá na página 13, lembrar quantas bolinhas de gude José tem. Se nós formos observar, olha só, José, ele tem 16 bolinhas de gude, certo? Então, você vai pegar as 16 bolinhas de gude e vai desenhar aqui, organizando, igual o Pedro fez, só que você vai fazer de uma outra forma, organizando uma forma geométrica. Ah, tia Fran, não pode repetir a forma geométrica? Até pode, mas você vai tentar fazer uma diferente, ok? Desenhando as bolinhas de gude de José, ou seja, 16 bolinhas de gude, organizando em colunas e linhas para formar uma nova figura geométrica, ok? E logo abaixo nós temos uma perguntinha em relação ao desenho que você vai produzir aqui. A primeira pergunta é, observando o desenho que você fez, quantas bolinhas de gude há em cada linha? Lembrando, no desenho que você fez agora, quantas você colocou em cada linha? Linha é quem está na horizontal. E em cada coluna que você fez aqui, ficou como? Lembrando que coluna é quem está na vertical. Qual é o nome da figura geométrica obtida? Aí você vai olhar o desenho aqui que você fez, você formou o quê? Você formou um triângulo, um retângulo, um quadrado, um círculo? Você vai escrever aqui, ok? Para dar continuidade à nossa atividade, nós estamos falando um pouquinho de coleção. Não sei se vocês lembram, mas a gente começou a falar sobre gude, porque tanto José quanto Pedro, eles tinham coleção de gude. E aí, eu perguntei até vocês na outra aula de matemática se vocês tinham alguma coleção. Tenho certeza que vocês têm coleção de alguma coisa. De boneca, de bolinha, de carrinho, de Beyblade, de canetinhas, de caderninhos, de Barbie, de arco, de lacinho. Vocês devem ter algum tipo de coleção.
E aí, na página 17, que é a próxima que nós vamos fazer agora, tem aí uma coleção de ursinhos. Eu quero que vocês somente observem, só olhem. Olhando essa coleção, sem contar, me responda. Quantos bichinhos de pelúcia você acha que tem nessa coleção? A resposta é um palpite. Tia Fran, o que é um palpite? Você vai olhar, observar, não vale contar, hein? Vamos ficar de olho com as crianças aí pra eles não contarem. Você vai olhar e vai falar assim, eu acho que tem 58. Será que tem 58 aí? Acho que é muito, né? Mas enfim, você vai olhar e vai dar um palpite. Você vai observar de longe, parece que tem quanto? Sem contar. E aí você vai dizer seu palpite aqui, nessa linhazinha. De quantos ursinhos de pelúcia você acha que tem aqui. Sem contar, é um palpite. E embaixo tem assim, agora conte a quantidade de ursinhos de pelúcia e registre esse número no quadro numérico correspondente. Ou seja, agora sim você vai contar e vai colocá-lo nesse quadro numérico. O número de ursinhos que você contou aqui, certo? E aí, houve diferença no seu palpite, naquele número que você achou que tivesse, entre o número real? Houve diferença? Sim ou não? Letra D. Quantas dezenas há no número de bichinhos de pelúcia na coleção da professora? Então, lembrando que dezenas são 10, certo? Então, no número de bichinhos de pelúcia da professora, tem quantas dezenas lá? Só a gente pegar e separar de 10 em 10, pra gente saber quantas dezenas tem aí dentro. Vamos pensar um pouquinho? Então, você vai responder quantas dezenas ficaram aqui na letra D. Letra E. Quantos bichinhos de pelúcia a professora tem que juntar da sua coleção para completar mais uma dezena exata? Vamos lá. A gente concluiu que ela tem 23 bichinhos de pelúcia, certo? 23. Quando você separa 10, é uma dezena. Mais 10 é mais uma dezena, certo? 10 mais 10, 20. Então, ela tem 2 dezenas e 3 unidades, não foi? 10, 20, 21, 22, 23. Não foi isso? Então, agora ela tem 23. O 3 não é dezena, porque 3 não chegou até o 10. E é isso que tá perguntando na letra E. Falta quantos ursinhos para esse 3 virar mais uma dezena exata? 3 para chegar até 10, faltam quantos? Você vai colocar aqui na letra E, tudo bem? Agora, a gente falou um pouquinho da coleção de bichinhos de pelúcia da professora. Nós vamos para a página 19, que vamos observar outro tipo de coleção. Olha como tem maneiras diferentes de colecionar diferentes objetos. Paulo coleciona chaveiros. Agora o Paulo, ele coleciona chaveiros. Quantos chaveiros estão representados acima? Agora você pode contar. Você vai contar cada um desses chaveiros e registrar nessa linhazinha aqui, ok? Sempre que completa uma dezena de chaveiro, Paulo guarda em uma caixa. Então, se ele fez 10 chaveiros, bota dentro da caixa e guarda. 10 chaveiros, bota dentro da caixa e guarda. Uma dezena, aí a gente vai completar, sabendo já o que é uma dezena. Uma dezena é igual a 10 unidades. Muito bem. Se em cada caixinha tem 10... em 2 caixinhas, Paulo terá quantas dezenas? Se em cada caixinha tem 10, quantas dezenas tem nas 2 caixinhas? 10 mais 10, tem 2 dezenas. 10 mais 10 é igual a 20. Vamos fazer a página 20 agora sozinhos. A tia Fran não vai falar, vocês vão fazer sozinho. Seguindo esse raciocínio, se em cada caixinha tem 10, em 3 caixas, quantas dezenas ele tem? Ele vai ter 3 caixinhas, cada uma tem 10. Quantas dezenas ele vai ter? Você vai colocar aqui. E vai responder a adição. Quanto que é 10 mais 10 mais 10?
vai fazer embaixo para 4 caixinhas, na próxima para 5 caixinhas, ok? E embaixo nós temos um quadro numérico grandão. Esse quadro numérico vai do 1 até o 100. Olha que legal! Vamos até o 100 agora. Nesse quadro numérico, você vai pintar as dezenas exatas. Como assim, tia Fran? O que é dezena exata? Quando eu formo 10 em 10. Exemplo. Eu tenho 2 canetinhas. Eu formei uma dezena? Não. Para eu formar uma dezena, eu tenho que ter 10 canetinhas. Então tá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu formei uma dezena. Então, 10 é uma dezena exata, certo? Para eu formar mais uma dezena exata, eu preciso de mais 10. E aí, vai ser o 20. Então, as dezenas exatas é quando eu conto de 10 em 10. Eu formo 10 em 10. Então, seria 10, 20, 30 e assim vai sucessivamente. Então, você só vai pintar essas dezenas exatas, ou seja, só o 10, o 20, o 30 e assim vai, ok? Agora, copie as dezenas exatas em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Qual é o menor número que você pintou aí? Depois dele, depois dele, depois dele. Então, ele vai crescendo, ordem crescente. O nosso número não tem uma ordem crescente? 1, 2, 3, ó, não vai crescendo? 1, 2, 3, 4, 5, não vai crescendo? Então, dos números que você pintou, eles também crescem. Você vai botar do menor para o maior, ok? E, pra finalizar, a tia Fran vai pedir uma coisa pra vocês. Hoje é sexta-feira. Na aula de segunda, nós temos que apresentar uma maquete, não tem? Que a tia Fran pediu lá de geografia? Então, na aula de segunda-feira, nós vamos apresentar a maquete que a tia Fran já pediu. E eu quero que vocês separem a sua coleção. A coleção que você tiver. A coleção de boneca, coleção de chaveiro, coleção de ursinho de pelúcia, coleção de lacinho, coleção de Beyblade, coleção de carrinho. A sua coleção para apresentar nos seus colegas, ok? Leva a coleção que você tiver para a nossa aula de segunda-feira pra gente mostrar pros colegas. Tudo bem? Vou esperar a sua coleção, hein? Ok? Além da nossa atividade de matemática, vamos fazer uma atividade de artes no livro de artes. Vamos aproveitar um pouquinho que a tia Fran estava falando sobre linhas e colunas, falando do que é horizontal e vertical. Nós vamos apreciar e olhar uma obra de arte de Mondrian. Mondrian é um artista que fez esse quadro. Olha só que interessante. É uma pintura que ele usou as cores azul, preta, branca, vermelho, amarelo. Ele usou algumas cores, ele não usou todas, né? Só usou algumas. E aí ele usou também linhas. Tanto linha na vertical, que são linhas em pé, quanto linhas na horizontal, que são deitadinhas, ok? E aí ele pede assim, escreva a seguir as cores que o artista usou na obra. Como a tia Fran já falou, ele usou vermelho, então você vai escrever vermelho, tracinho, preto, branco, azul, amarelo. Você vai escrever todas as cores que ele utilizou aqui dentro do quadro dele por escrito aqui, ok? Lembrando que a gente tem que separar com vírgula ou tracinho, combinado? E na página 53, nós temos mais perguntinhas sobre essa obra de Mondrian, certo? Você sabia que as cores azul, amarelo e vermelho são chamadas de cores primárias? Vocês já ouviram isso na escola ou alguém já falou isso pra vocês? Você sabe por que elas são chamadas de cores primárias? Aí então a gente tem que responder duas questões. Primeiro você vai responder, você sabia que essas cores azul, amarelo e vermelho são chamadas de cores primárias? Você vai responder sim ou não e colocar um ponto final, certo? E aí ele pergunta assim, você sabe por que elas são chamadas de cores primárias? Então, elas
são cores que não são obtidas por meio de nenhuma mistura. Elas são cores puras. Não tem quando a gente mistura uma cor na outra e surge uma nova cor? Então, as cores amarelo, azul e vermelho são cores primárias porque elas são cores puras. Elas não são cores feitas através de uma mistura. Elas são cores puras. Então é isso que você pode responder aí. Por que elas são chamadas de cores primárias? Porque elas são cores puras, certo? Elas não surgiram através de uma mistura, ok? Número 2. Onde encontramos as cores primárias da natureza? Quando eu falo natureza, eu falo tudo. Eu falo da floresta, eu falo do céu, eu falo da terra, eu falo do meio que a gente vive, da natureza. Aonde você encontra essas cores? O azul. Ó, dá um exemplo. Você pode botar um de cada. Aonde você encontra na natureza a cor azul? Você vai escrever aqui. O que você encontra na natureza com a cor vermelha? Você vai escrever aqui. E o que você encontra na natureza com a cor amarela? Você vai escrever aqui, ok? Vou pedir uma coisinha para cada uma dessas cores. Número 3. Volte a observar a obra de Mondrian e escreva a seguir quais são as posições das linhas que o artista usou. O que a tia Fran veio falando com vocês e que a gente estava falando também em matemática. As linhas que ele utiliza aqui nessa obra, elas estão na vertical, com L, vertical, que é uma linha em pé, e horizontal, também termina com L. E o O de horizontal é com a letrinha H, aquela que não emite um som no início da palavra. Lembram que a gente também já estudou o H? Então, ele está trabalhando com as linhas tanto na horizontal quanto na vertical, certo? E é isso que nós vamos registrar um pouquinho sobre Mondrian. Nós vamos voltar a falar sobre ele, mas hoje nós vamos fazer somente essa atividade, ok? E para finalizar o nosso dia com chave de ouro, nós vamos fazer uma folhinha de português, que é a folhinha número 5. Essa folhinha é um caça-palavras. Um caça-palavra trabalhando algumas letrinhas que a gente ainda confunde um pouquinho quando vem dentro das nossas palavrinhas. São as letrinhas BR, que juntos com as vogais, eles fazem bra, bre, bri, bro, bru, certo? Tem também o DR, que faz o dra, dre, dri, dro, dru. Tem o FR, fra, fre, fri, fro, fru. Tem o PR, pra, pre, pri, pro, pru. E tem o TR, que a gente não pode confundir. Tra, tre, tri, tro, tru. Então, são palavras que contêm todas essas letrinhas, todas essas junções aqui e que estão aqui no caça-palavra. Nós temos aí igreja, trigo, tronco, frigideira, nós temos prato, dragão, presente, bruxa, retrato. Então, vocês vão achar essas palavrinhas aqui no caça-palavra, ok? Pode pintar ou circular. Depois que terminar, preencher o cabeçalho, vocês vão cortar a beiradinha e colar no caderno de português. Combinado? Essas são as atividades de hoje, ok? Não se esqueça que segunda-feira, na nossa aula ao vivo, a tia Fran vai querer a maquete de geografia que a tia Fran pediu da nossa vizinhança e também a sua coleção, a coleção do objeto que você tiver colecionando em casa, ok? Beijinhos e até o próximo encontro!